Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário ou quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E eu sei, hoje é sábado, é um dia que normalmente a gente não faz esse podcast, a gente deixaria ele para segunda-feira. Como eu sempre digo, não gosto de atrapalhar a noite de sexta-feira de vocês com notícias de telecomunicações, mas como a gente tem alguns fatos bem relevantes, bem importantes que aconteceram nessa sexta-feira, já deixo aqui registrado para quem quiser perder o seu final de semana se informando sobre o mercado de telecom, conforme a Teletime publicou no seu boletim. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá, www.teletime.com.br. Se já conhecem, fica aqui o serviço para vocês já começarem a segunda-feira bem informados. Principal notícia do dia que a gente trouxe no final da noite: mais um avanço importante, porém com algumas ressalvas com relação ao processo da Oi no Tribunal de Contas da União. A gente está acompanhando esse caso já há um bom tempo, muita expectativa com relação a como que esse caso vai se desenvolver no Tribunal de Contas da União, e aí a novidade é que a gente teve um sinal verde do ministro Bruno Dantas. Só relembrando rapidamente o que se trata, a gente está falando sobre o processo de pactuação por consenso entre a Anatel e Oi. Vai ser uma pactuação arbitrada ou de alguma maneira intermediada pelo Tribunal de Contas da União, que tem que dar o aval para esse tipo de acordo, em que você tem, de um lado, as condições que a Anatel colocou para a Oi para fazer a migração do modelo de concessão para autorização. Grosso modo, a Oi teria que se comprometer a investir o equivalente a 20 bilhões de reais para poder fazer essa migração e sair do modelo de concessão em autorização. E de outro lado, você tem, obviamente, os pleitos que a Oi colocou no processo de arbitragem contra a Anatel, contra a União, por fatores que causaram um desequilíbrio do econômico-financeiro da concessão, a insustentabilidade da concessão, falando também de maneira bem simplificada, 50 bilhões de reais na mesa. Então, 20 bilhões de reais contra 50 bilhões de reais, como é que vai ficar esse entendimento entre os dois atores, entre a Oi e a Anatel, com o aval do Tribunal de Contas da União? É isso que está em discussão. O TCU, desde o começo do ano, já abriu a possibilidade de uma pactuação por consenso, então essa é a busca que se tem. É um trabalho que é feito especificamente para buscar a resolução de todos os pontos de atrito, então ficaria uma relação zerada entre eles e o TCU daria o sinal verde para isso. E o que aconteceu é que o ministro Bruno Dantas, depois de algum tempo de espera, acabou dando o seu referendo para que o processo de pactuação tenha início, ou seja, para que o processo de pactuação possa seguir adiante. Foi um referendo integral, ou seja, ele de alguma maneira concedeu a admissibilidade desse caso com todas as condições previstas pela Anatel, todas as condições colocadas ali pela Agência Reguladora de Telecomunicações, mas tem um porém, porque sempre tem um porém em qualquer coisa que diga respeito à Oi. Qual é o porém? O ministro Bruno Dantas precisa ainda do aval de outros 4 ministros do Tribunal de Contas da União, por conta de outros processos que já correm há muito tempo no TCU, mas que têm relação com esse caso. Processos, por exemplo, relacionados a bens reversíveis, processos relacionados ao Plano Geral de Metas de Universalização, processos relacionados à primeira recuperação judicial da Oi e as dívidas que foram colocadas para dentro da recuperação judicial, enfim, várias questões que estão colocadas no Tribunal de Contas e que já estão sendo analisadas há algum tempo pelo TCU, inclusive já com relatores definidos. Esses relatores precisam dar o aval para que o processo de pactuação por consenso siga adiante. Então, estamos nessa situação. Ministro Bruno Dantas já deu ok, em tese, com o ok do presidente do TCU, a CSEX Consenso, que é a secretaria do TCU responsável por fazer esse processo de conciliação por consenso, vai criar uma comissão, né, que vai ser responsável por essa negociação. Essa comissão vai ter algum prazo para apresentar o seu relatório, depois tem um prazo para avaliação da Procuradoria, depois mais um prazo para análise do plenário do Tribunal de Contas. Somando todos os prazos,
na melhor das hipóteses, 135 dias, na pior das hipóteses, 210 dias. Claro que o TCU ainda pode correr ainda mais, né? Então os prazos regimentais prevêem aí 135 dias, mas se o TCU quiser fazer tudo com um tempo muito menor do que o que está previsto no regimento, ele consegue acabar isso antes. Qual que é o problema? O problema é que a Oi também tem prazos muito críticos e muito complicados aí para conciliar. Então ela tem até o dia 22 de novembro para dizer para a Anatel se ela vai ou não aceitar o processo de migração de concessão para autorização, que está totalmente relacionado com esse caso aqui no TCU. 20 bilhões de reais é a conta que a Anatel colocou para a Oi para ela poder fazer isso. Você quer passar de concessão para autorização? Ok, vai em frente. Os compromissos estão na casa de 20 bilhões de reais, que é o que a Anatel estima que seja o benefício que a Oi vai ter para migrar de um modelo para o outro. Tem muita controvérsia por trás desse número, tanto é que eles estão levando isso para pactuação por consenso, mas a Anatel fez a conta e falou, olha, a minha conta é essa daqui, né? Se a gente tiver que questionar ela, vai ser questionada no TCU, o TCU vai dizer quem está certo e quem está errado, mas a conta basicamente é essa daqui. Bom, além do prazo de 22 de novembro, para dizer para a Anatel se ela quer ou não fazer a migração da concessão para autorização, porque existe um prazo estabelecido em regulamento por isso, ainda tem a questão da própria recuperação judicial. Então, a Oi está aguardando esse processo no TCU para poder seguir adiante com o seu plano de recuperação judicial, inclusive ter aval de alguns dos credores. E por que isso? Porque esse processo de migração da concessão para autorização é chave para que a Oi possa liberar a sua plena disposição sobre os imóveis, que hoje são considerados bem irreversíveis. Isso daqui é uma receita importante que a Oi pode ter lá na frente. Para liberar a participação na Vital, que também é considerável parte, né, do conjunto reversível para a União. Então, essa participação na Vital hoje está amarrada em 20%, para a Oi poder reduzir, além disso, ela não pode mais ser uma concessionária. Então, essa migração é importante para isso. E também para reduzir a própria carga regulatória que a Oi hoje está submetida, com as obrigações de orelhões, com as obrigações de cumprimento do Plano Geral de Metas de Universalização, que são questões bastante complicadas. Então, a Oi precisa disso. E, se não bastasse, o prazo para indicar para a Anatel se ela quer fazer a migração e também essa questão agora com os credores, a Oi também tem, dentro desse conjunto de deadlines aí, de conjunto de pressões de prazo que se colocam sobre ela, a própria viabilidade econômica da empresa. Ela está queimando caixa mês a mês. Então, se ela não conseguir acelerar esse processo, a tendência é que o caixa dela se esvaia aí até o final do ano e ela vai ter uma situação economicamente bastante complicada. Fora o fato de que ela tem um processo de arbitragem que foi aberto. Essa arbitragem está temporariamente suspensa e ela precisa apresentar para a corte arbitral uma justificativa para prorrogar mais um tempo essa suspensão. Então, tudo isso tem prazo correndo, tem obrigações sendo colocadas ali, e para a Oi é muito complicado. A boa notícia é que o ministro Bruno Dantas já deu ok, não depende mais dele. A má notícia é que agora dependem de 4 ministros do TCU se manifestarem, e enquanto esses 4 ministros não derem ok, os prazos não começam a ocorrer e, portanto, continua tudo mais ou menos na mesma situação. Eles já teriam que dar esse prazo, já teriam que dar esse ok em algum momento, né? O fato deles darem o ok agora, deles darem a sinalização de que eles concordam com essa pactuação, é positiva, porque significa, né, lá na frente, quando eles tiverem que julgar esse consenso que foi construído, eles já vão ter uma boa vontade, afinal de contas, eles se dispuseram a abrir esse diálogo com a Oi. No entanto, né, até que os prazos comecem a contar, a coisa ainda está um pouco enrolada ali. Mas, enfim, um fato super importante para o futuro da Oi, essa notícia que a gente trouxe em primeira mão para vocês. Outra notícia importante que a gente trouxe em primeira mão, logo no começo dessa sexta-feira, foi o sorteio do regulamento de postes, que estava sob análise da área técnica da Anatel, depois da consulta pública que aconteceu no ano passado. O sorteio caiu na mão do conselheiro Alexandre Freire, que é um conselheiro que está hoje com alguns casos importantes, como, por exemplo, o caso Init Vivo, está na mão dele, e que agora vai ter que apresentar o seu voto
né, e colocar isso em pauta no conselho diretor. A gente apurou que existe um acordo, né, tácito entre os conselheiros da Anatel para que esse caso seja trazido para o conselho ainda em outubro, lembrando que no final do mês, se não me engano, dia 25 de outubro, a Anatel faz a sua última reunião de conselho com a presença ainda do conselheiro Moisés Moreira. E por que é importante isso? Porque o conselheiro Moisés Moreira foi o relator durante o período da consulta pública, foi ele que fez toda a costura desse acordo de postes depois com a ANEEL, ele que fez essa intermediação entre os atores e a Agência Nacional de Energia Elétrica e também a própria Anatel, né? Então ele é, de alguma maneira, assim, o padrinho desse caso, né? E aí a Anatel, por deferência, está querendo colocar esse caso em votação enquanto o conselheiro Moisés Moreira ainda estiver participando do colegiado, e a última reunião que ele participa é justamente essa que vai acontecer no final de outubro. Então, o conselheiro Alexandre Freire tem um compromisso de tentar trazer esse caso para a pauta, seja na última reunião, seja em alguma reunião extraordinária que aconteça até o final do mandato do conselheiro Moisés Moreira. Em linhas gerais, o que a gente conseguiu apurar é que a área técnica segue com a ideia de indicar um operador neutro para fazer a gestão dos postes, tanto do ponto de vista de ordenamento dos postes, quanto também a cobrança pelos pontos de fixação. Os recursos para esse operador neutro vão vir dos próprios aluguéis de poste, ou do arrendamento aí dos pontos de fixação. Existe aí um trabalho, então, conjunto entre as duas agências de abandonar o modelo de modicidade tarifária e destinar esses recursos para o trabalho de ordenamento dos postes. O que ainda não existe consenso, também a gente apurou isso, é com relação a essa precificação, quanto é que vai ser cobrado por esse ponto de fixação dos postes. Isso aqui que ainda tem alguma negociação para acontecer entre a ANEEL e a Anatel, que deve acontecer aí na próxima semana. Que, aliás, na próxima semana, o ministro Juscelino Filho também já anunciou que, juntamente com o ministro de Minas e Energia, vai lançar uma portaria com as diretrizes gerais, as diretrizes políticas para a questão do ordenamento dos postes, de aluguel de postes, que eles estão chamando de política do poste legal. Esse é o nome que o governo está adotando aí para isso. Na próxima terça-feira, o ministro Juscelino Filho deve assinar essa portaria. Essa é a expectativa aqui, mas o caso dos postes, que é super relevante para operadores de pequeno porte, para operadores de grande porte, para empresas de redes neutras, finalmente esse regulamento tende a sair até o final de outubro, é isso que a gente apurou até esse momento. O nosso boletim dessa sexta-feira também traz como uma notícia importante uma análise do BTG com relação aos impactos da reforma tributária no setor de telecomunicações. Especificamente, eles fizeram análise sobre a Vivo e a TIM, que são as duas principais companhias abertas hoje, listadas em bolsa, e para as quais se tem mais informações a respeito dos modelos de custo e das estruturas de funcionamento. E a conclusão do BTG é um pouco divergente daquilo que o setor de telecomunicações tem dito, né? Eles dizem que existem sim benefícios positivos, externalidades positivas que vão vir da reforma tributária para as operadoras. Eles estimam que no caso da Vivo, os benefícios aí devem trazer um impacto da ordem de 600 milhões de reais para a empresa em 2024, e no caso da TIM, seriam cerca de 100 milhões de reais para a empresa até o ano de 2024. Eles fazem esses cálculos a partir dos créditos que as operadoras vão ter direito se o modelo da reforma tributária que está em discussão for de fato aprovado, e se o imposto sobre valor adicionado, sobre o IVA, né, que está sendo definido aqui como forma de tributação, ficar de fato em torno de 25%, que é o que está se colocando nesse momento, né? O que o estudo do BTG não considera são os impactos em outros atores da cadeia de telecomunicações, que tem, obviamente, um peso importante no final das contas dos preços cobrados ao consumidor, são insumos importantes para o funcionamento do mercado e que devem ter um impacto bem mais negativo por conta da reforma tributária. Eu estou falando do setor de implementação e manutenção de infraestrutura, que é intensivo em mão de obra,
puramente setor de serviços, né? Você não tem nenhum tipo de produção nesse caso, e, portanto, você tem pouquíssimo crédito tributário a ser abatido de um lado e de outro. E estou falando do setor de call center também. Basicamente, são setores representados pela Feninfra, que tem batido bumbo e dito de uma maneira bastante enfática que para o setor representado pela Feninfra, que é uma parte importante do setor de telecomunicações, a reforma tributária, do jeito como ela está, com essa expectativa aí do IVA, é muito ruim. Agora, o estudo do BTG mostra que, puramente olhando sob a ótica das operadoras, pode haver sim ganhos importantes aí com a reforma tributária. O que eles ponderam é que é ruim, né, o fato do setor de telecomunicações de fato não ter sido considerado essencial, o que poderia garantir uma alíquota mais interessante, e é ruim também o setor de telecomunicações não ter conseguido incluir para dentro da reforma tributária os fundos setoriais que hoje giram aí na ordem de 3,7%, 4% da carga tributária do setor. Então, essa é a análise aí que pelo menos o BTG faz nessa sua conta. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo também a análise que a Brint fez do edital de telefonia fixa que a Anatel colocou em consulta pública no mês passado. A Brint é uma entidade que representa as pequenas operadoras de banda larga, principalmente os ISPs aí de pequeno porte, né? E o que, em essência, o que essa contribuição da Brint está dizendo é que eles não concordam que os recursos do FUST sejam usados como um mecanismo para incentivar novos concessionários de telefonia fixa e também consideram complicado, né, do ponto de vista dos efeitos possíveis, né, que os bens reversíveis sejam aliviados, vamos dizer assim, dos futuros concessionários. Por que eles estão dizendo isso? Da forma como a Anatel construiu esse edital, está muito mais interessante para uma empresa que hoje é concessionária esperar a concessão terminar e aí participar de uma nova licitação do que fazer a migração da concessão para autorização. A gente teria que entrar na cabeça dos dirigentes da Brint para entender por que esse posicionamento, mas o que dá para inferir é o seguinte: a Brint não quer que as atuais concessionárias continuem na situação atual e depois participem no processo de licitação para novas concessões. Elas querem que haja, sim, essa migração de concessão para autorização, que sejam feitos os investimentos em banda larga que estão previstos aí nessa migração, e do ponto de vista da Brint, isso é desestimulado pelo modelo de edital que foi colocado em consulta pública para a Anatel. Enfim, muita gente vai se manifestar ainda sobre esse edital, e a gente lembra que esse edital é o plano C da agência, né? Para o caso de você não conseguir fazer a migração da concessão para autorização aos atuais concessionários, para o caso de os atuais concessionários não resolverem permanecer como concessionários lá na frente, e para o caso, né, de você não ter nenhum tipo de intervenção, por exemplo, no caso da Oi, né, que é uma situação aí bastante possível, provável, e para não dizer iminente, né, caso não haja aí uma evolução na questão do Tribunal de Contas e na questão dos credores que a gente comentou até aqui. Então, essa aqui é a análise que a Brint faz com relação à questão do FUST. A gente traz outras notícias também, mas vamos ficar por aqui só para trazer o que foi realmente mais quente nessa sexta-feira. Convido a todo mundo que não pôde acompanhar o nosso boletim durante o dia para entrar no site www.teletime.com.br. Lá você tem todas as notícias completas, com muito mais análise, muito mais informação. Também podem se inscrever para receber a nossa newsletter ou acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como @TeletimeNews. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa segunda-feira aí para começar a nossa próxima semana, que vai ter muita coisa. A gente tem o Congresso Latino-Americano de Satélites, organizado pela Teletime. Vamos fazer uma cobertura especial aí desse evento, trazendo muita informação sobre o mercado de satélites para vocês também. Obrigado pela audiência, pessoal, como sempre. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau.